Oi pessoal, tudo bem? Nessa semana nós vamos continuar falando sobre esse assunto, né, de países desenvolvidos. Principalmente nós vamos falar sobre essa questão do desenvolvimento. Como que a gente faz para entender ou para classificar se um país ele é desenvolvido ou não? Primeiro a gente precisa relembrar, refrescar o que é esse desenvolvimento. Então, desenvolvimento ele é um processo que geralmente ele é verificado pelo crescimento econômico de um país. Mas por que a gente fala que a gente começa a verificar o desenvolvimento de um país através do crescimento econômico? Porque a partir do momento que o país ele cresce economicamente, ele tem mais dinheiro, ele também tem como investir mais nas outras áreas. Então, se um país ele cresce economicamente falando, ele começa ou deveria começar a investir nos aspectos sociais, então melhorar a qualidade de vida das pessoas, tanto no que diz respeito à educação, ao saneamento básico, ao sistema de saúde, segurança. Então, tudo isso, quanto mais o país é desenvolvido, ou seja, quanto mais o país é maior economicamente falando, mais ele vai ter condições de investir nisso. E, consequentemente, os indicadores, alguns deles que nós vamos ver hoje, eles melhoram. E aí o país ele se desenvolve, ele vai se tornar desenvolvido. Então, isso que é o desenvolvimento, tá bom? Geralmente esse desenvolvimento ele também está atrelado a melhorias tecnológicas. Então, se um país ele tem condições de melhorar toda a sua questão tecnológica, consequentemente isso afeta a qualidade de vida da população sempre para melhor, tá? E aí, beleza, a gente tem essa ideia do que é o desenvolvido, mas então como que a gente faz para poder classificar se um país ele é desenvolvido ou não? De uma forma geral, as organizações, né, tudo que vai dizer respeito a esse assunto, utiliza o indicador que é feito através da ONU e também do PNUD, né, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Eles calculam o índice que é o IDH, que é o Índice do Desenvolvimento Humano, tá? Esse índice, para ele chegar no número, a gente pode levar em consideração, de uma forma geral, 3 aspectos, tá? A renda per capita, a expectativa de vida e a taxa de alfabetização. E a taxa de mortalidade também, tá? Que aí entra um pouco aí em algumas outras questões. Então, isso tudo a gente leva em consideração para classificar, para chegar no número do IDH. Então, taxa de mortalidade, renda per capita, expectativa de vida e taxa de alfabetização. E aí a gente tem o IDH, que é o número que vai mostrar se um país ele é mais desenvolvido ou menos desenvolvido, tá? Só para vocês entenderem, o IDH ele varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, mais desenvolvido é o país. Quanto mais próximo de 0, menos desenvolvido é o país. Então, se um país ele tem uma taxa de mortalidade baixa, se ele tem uma expectativa de vida alta, se ele tem uma renda per capita alta e uma taxa de alfabetização também alta, esse número vai se aproximar do 1. Agora, se esses indicadores são indicadores ruins, desfavoráveis, esse número vai se aproximar de 0. Tá bom? Então, nós vamos falar um pouquinho dessas taxas. Então, a renda per capita, de uma forma geral, ela é toda a renda produzida pelo país dividida pela sua população. Então, no caso do Brasil, vai pegar tudo que o Brasil produziu em um determinado período, geralmente ao longo de um ano, e vai dividir pela população, no caso do Brasil, cerca de 210 milhões de habitantes. Esse número é importante, mas a gente tem que considerar uma coisa, que a renda per capita, na verdade, ele é uma média. Se eu vou pegar o que é produzido e dividir por todo mundo de uma forma igual, o que eu estou fazendo? Eu estou considerando que todo mundo recebe igual, não é? Mas a gente sabe que isso não acontece, né? Como a gente falou nas últimas aulas, uma pequena parcela da população tem esse valor muito alto e uma outra grande parcela da população tem esse valor muito baixo. Só que quando eu pego tudo que é produzido e divido igualmente para todo mundo, eu estou fazendo uma média. Então eu reduzo um pouco essas diferenças. É um valor importante? É, mas a gente tem que sempre lembrar que existe uma diferença muito grande entre os ricos e os pobres no nosso país. Isso é um fator muito importante, tá bom?
A mortalidade infantil, ela vai indicar, né, dentro de um grupo de 1.000 crianças que nasceram vivas, quantas que não sobreviveram até completar 1 ano de idade. Então eu tenho 1.000 crianças que nasceram vivas ali em 1 ano, naquele período. Se dentro desse 1 ano morreram 10, então essa é a minha mortalidade infantil. 10 mortes a cada 1.000. Se morreram 100, essa é a minha mortalidade, 100 a cada 1.000. Quanto maior é esse valor, pior é. Indica que aquele país tem um problema de saúde, tem um problema de alimentação dessas crianças, de subnutrição, de pobreza. Quanto menor é esse valor, quer dizer que essas mães passam por um pré-natal, elas têm uma qualidade lá na hora do parto, elas têm como alimentar essas crianças e assim por diante, tá bom? A taxa de alfabetização, ela é calculada revelando aí o percentual da população alfabetizada no país com idade igual ou superior a 15 anos. Então, a partir de 15 anos, aquelas pessoas que sabem ler, escrever, fazer cálculos básicos, elas são alfabetizadas. Então, quanto maior é esse valor, melhor. Quer dizer que mais pessoas são alfabetizadas. Quanto menor é esse valor, pior, porque quer dizer que mais pessoas são analfabetas, tá bom? E o IDH é esse índice que junta tudo isso, faz um grande cálculo e vai dar o valor, que é o que eu falei. Quanto mais próximo de 1, melhor, mais desenvolvido. E quanto mais próximo de 0, pior, menos desenvolvido. Então é isso. Vocês vão dar uma lida lá, vai fazer as atividades. A última atividade é uma atividade de pesquisa que vocês vão pesquisar qual que é o valor do IDH do Brasil para vocês me falarem se é um valor que vocês acham que se aproxima da realidade ou se não é um valor tão certo assim. Lembrando que quanto mais próximo de 1, mais desenvolvido. Quanto mais próximo de 0, menos desenvolvido. Tá bom? Qualquer coisa estou à disposição. Tchau.